Que Deus abençoe todos. Ete nzambe apambola bino banso. Hoje, sábado, estamos a falar sobre o sétimo ponto B. Lelo mokona mposo tozali kolobela na ntina na etape ya sambo na eteni na yango B. E amanhã vamos entrar no último ponto. Nde lobi tokokota na etape ya suka. Que será como a nossa conclusão. E kozala lokola sombele bisaka. Se acabamos no mesmo dia, glória a Deus. Se não acabar, então acabamos de terça. Etape yango ya suka soki tokoleka na kosilisa yango lobi kembo na nzambe. Soki tokokoka kosilisa yango te wana tokobi nango mokola mibale. Então, o sétimo ponto chama-se a religião dos filhos de Ismael contra os filhos de Isaac. Etape ya sambo kombo nango ezali eyamba ya bana na Ismael kokanelaka bana na Isaka. Esse é o sétimo ponto, mas hoje estamos a fazer o ponto B. Ezali etape ya sambo kasi lelo ezali eteni na yango B. Ponto B significa que não acabamos, então estamos a continuar o mesmo ponto. Etape B elimoli mpona koloba ete tosilisaki nano te yango nde tozali kokoba na yango. A religião dos filhos de Ismael contra os filhos de Isaac. Eyamba ya bana ya Ismaele kotelemelaka bana na Isaka. Significa que a religião muçulmana é uma inspiração contra os filhos da promessa, filhos de Isaac na carne e filhos de Isaac no espírito, que somos nós. Etalisi mpona koloba ete ekamba melo ya eyamba oyo ba musulman ezali ekamba melo oyo ya mabe ezali kotelemela bana na Isaka na nzoto pe bana na Isaka na molimo oyo nde biso tobengami lelo. Numa outra linguagem, o diabo inspirou o profeta Maomé para criar uma religião que vai combater os filhos da promessa. Na elobeli mosusu ezali ete zabolo nde moto akambaki mosakoli Maomé na ntina ete akwa kozwa lolenge ya kosala eyamba oyo ekobundisa baponami ya Nzambe. Os filhos de Isaac são filhos de promessa, seja filhos de Isaac na carne, seja no espírito, são filhos de promessa. Bana na Isaka ezala bana na Isaka ya nzoto, ezala bana na Isaka molimo, bango nde babengami bana na elaka. Significa que tem boas de promessas na parte de Deus. Etalisi mpona koloba ete bango bana na Isaka oyo bazali bato oyo basengeli na koyamba pena baelaka ebele kouta na Nzambe. Não, eles têm. Deus lhes prometeu muitas coisas. Nzambe alakaki bango biloko ebele. Então são filhos que têm boa de promessa, então o diabo está a invejar essas promessas. Etalisi mpona koloba ete bango ne bana oyo bazali na bilaka ebele kouta pa na Nzambe nde kuna zabolo alingaka komona bango te pona bilaka oyo. Então a primeira religião era de Deus, que é o judaísmo. A segunda é de Deus, mas a terceira é uma inspiração diabólica para contrariar essas duas religiões. Eyamba ya liboso ezali eyamba oyo Nzambe ye moko asalaki yango nde tobengaka judaïsme. Eyamba ya mibale ezali Nzambe ye moko moto asalaki yango nde tobengaka christianisme. Kasi eyamba oyo ya misato ezali ya Nzambe te, ezali nde zabolo moto asilaki kokamba mosakoli na ye Maomé po ete abundisaka kaka bana na Isaka. A primeira religião é o judaísmo. Então o judaísmo, Deus que criou essa religião porque estava por procurar um povo seu e encontrou esse povo, é o povo de Israel. Eyamba oyo babengi judaïsme ezali eyamba oyo Nzambe ye moko
asalaki yango po ete azalaki na posa ya koluka libota songolo ekobengama libota na ye kaka mpe na kosalaka eyamba oyo akutanaki na libota mpe libota yango ezali ti lelo. A segunda religião, o cristianismo, agora Deus o próprio vem aqui na terra e desta vez não é só Israel, mas vai atingir o mundo inteiro. Então, esse é o objetivo da segunda religião, atingir todas as nações. Eyamba ya mibale yango de christianisme. Boyete tango bana na Israeli bapesi nzambe mokongo, nzambe alobi ngai na kopesa bino pe mokongo kasi na kei na bamboka bikolo po ete kuna epai na bango nde na kozala pe na posa mboka nyonso ya bikolo bakwa kobengama pe libota na ngai. Mas a terceira, que é a igreja muçulmana, aquela ali não está no programa de Deus, não é Deus que fez. Dessa vez é o diabo que vem para combater esses dois grupos, seja os judeus, Israel, seja as nações. Kasi eyamba oya misato ezali eyamba ya nzambe te. Ezali zabolo ye moko moto asali eyamba yango na ntina ete aleka na kobundisaka bikolo nyonso to bababoto nyonso mibale. E por isso nosso sujeito é a religião dos filhos de Ismael contra os filhos de Isaac, filhos carnais e filhos espirituais. Yango mutualité na biso ezali eyamba ya bana na Ismaele ko kanaka penza bana na Isaka o etalisi ezali bangamo mibale bana ya Isaka na mosuni pe bana na Isaka na molimo. Na primeira parte na etape ya liboso falamos sobre como nasceu Ismael e como Agar e Ismael passaram momentos difíceis. Na etapa ya liboso tolobelaki koyeba ndenge nini Ismael abotamelaki pe ndenge nini Agala alekisaki bantango ya pasi mingi. Sara não tinha filhos, então queria se servir de Agar. Agar também orgulho, então choques entraram entre as duas mulheres. Sala azalaki kobota te nde atiaki motema ete na nzela ya Agala nde bana wana bakobotama bakobengama bana na ye kasi ntango Agala bandi kobota lolendo ematie na motema pe babebani. Então expulsou Agar foi no deserto, nas condições muito difíceis, mulher com gravidez, sem água, mas anjo veio lhe socorrer, disse para voltar. Nde kuna Agala abenganamaki epai na nkono na ye Sala nde kuna keneki na esobe kotambolaka ye mama na mokumba to mama na zemi pasi mingi elekelaki kuna na esobe mai te kasi nzambe ya mawa atinaki mwa angelu pe abimelaki ye. Quem l'expulsou é Sara. Quem é Sara? É a mãe dos filhos de Israel, filho de Isaac. Nani abenganaki Agala ezalaki Sala. Sala azali nani? Sala yende mama ya Isaka oyo abotaki bana na Israele. No espiritual, quem é Sara? Sara é a mãe também dos filhos de Isaac espiritual. Na molimo nani abengami Sala? Sala azali mama oyo aboti Israele ya molimo. Então, choques entre a mãe dos judeus e cristãos contra a mãe dos muçulmanos hoje. Nde kuna ko paswa maisalama kina mitema kati na mama ya bayuda pe bakristo lelo pe mama ya bana na Ismaele. Choques contra avô, mãe dos cristãos judeus e avô dos muçulmanos hoje. Ko paswa mapela mitema izokisa maki kati na koko ya bayuda pe bakristo lelo pe koko ya bana Ismaele. Não é avô dos muçulmanos que maltratava os cristãos e judeus, mas avô dos cristãos que maltratava a mãe dos muçulmanos. Ezali koko
koko ya ba musulman te nde avec koniokola ba yuda to ba Kristo. Kasi ezalaki koko ya ba yuda pe ba Kristo nde aniokolaki mama ya ba musulman. Essa coisa até hoje está no coração dos árabes, dos muçulmanos. Likambo yo ti lelo ekutami na mitema ya barabe to bengi ba musulman. Então voltou, antes disso volta, se humilha, voltou a Agar, ficara ainda, teve o rapaz Ismael. Nde kuna mwanje abimelaki agala na esobe koloba na etala agala zonga epa nkolo na yo mikitisa kaka na makolo na ye. Nde kuna agala zongaki aye kobota mwana na ye na kombo ya Ismaele. São histórias chocantes hoje nos muçulmanos quando anda a ouvir isso ou ler isso. Ezalaka masolo oyo ezokisaka mitema ya barabi pe ba musulman tango bayokaka ngo lelo. Então, depois da criança crescer, Sara também teve Isaac e o mais velho começou a rir, o menor. Sara, a mãe ou avó-mãe dos cristãos judeus, começou mais a rir, ficou mais zangado e expulsou pela segunda vez a mãe dos muçulmanos. De Ismaele akoli Sala pe ayekobota Isaka. Nine salamaki Ismaele akomaki kochola Isaka. Ne mama ya bayuda, mama ya bakristo abengami na kombo ya Agala, ne aniokolaki Ismaele na mama na ye Agala. Abraão queria fazer a intervenção, Deus lhe falou, deixa, faz a vontade da Sara. Sara, mãe e avó-mãe dos cristãos e judeus. Abalayama alingaki atelemela makanisi ya Sala. Kasi Nzambe akiti alubi Abalayama kokisa posa ya mwana na yo, ya mwasi na yo. Nde kuna esalaki ete Sala yende koko pe mama ya bayuda pe ya bakristo aniokolaki mwana na Ismael na mama na ye. Dessa vez ele expulsou e foi de vez mãe e filho Ismael no deserto e sede vem mais, Ismael queria morrer de sede. De yambala oyo ezalaki pona mbala mibale Agala abengana mipenza de kotambolaka na isobe posa mai makasi nde salaki ete ye akokaki kozonga ti na mokili na Egipto. Ismael, pai dos árabes, pai dos muçulmanos, ficou bocadinho para morrer se não fosse intervenção de Deus. Ismael oyazali koko ya barabe tata ba musulman soki Nzambe abatelaka ye te ngauza pasi pona ye. Mas pela graça de Deus foi salvo, saiu água e assim que fora no Egito. Kasi na ngolu na Nzambe asalaki nini ayokaki mawa pona mwana nde abimisaki bango mai na esobe komela bango bamelaki nde esalaki ete bazwa makasi mpona kotambola mobembo tina mboka Egipto. Quem lhe expulsou é a mãe dos filhos de Isaac. Nani abenganaki bango ezali mama ya bana na Isaka. E por isso você, hoje, seja na linguagem, você está falando com o muçulmano, nunca fala mal do Abraão, mas está contra os filhos de Isaac. Yango wana tango yo zali na masolo na ba musulman. Kolobaka na mabe ya eles abango balobaka nunca fala mal de Abraão, que Abraão não fez nada ao pai deles. Balobaka mabe ya Abalayama te, po Abalayama salaki mabe na tata na bango te. Mas essa mulher dele, que tá, a outra mãe, a mãe deles que está fazendo essa fofoqueza, ela que fez sofrer. Kasine mama tokoko ya bana bana ya Israele nde bango yende mutakotseki songi poete Abalama abengana mama na mwana na ye na mboka Egipto. Essa história está agora
nas cabeças dos filhos de Ismael até hoje. lisolo oyo ya pasi ekutami na mitema ya barabe to mpe bamizima ti na mokolo ya lelo. Vamos continuar a ler Gênesis hoje, vamos ler Gênesis. Já lemos Gênesis 16, de 7 a 12. Já lemos Gênesis 21, de 15 a 21. Hoje vamos ler pela segunda vez Gênesis 25, 5 até 6. lelo mpona mbala mibale tokotanga Genèse 25 5 tina 6. Gênesis 25, Genèse chapitre 25 5 até 6. verset 5 tina 6. Vou iniciar só no 1. nazobandela yango na verset 1. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Ketura. Ela lhe deu à luz a Zina, Joksã, Medan, Midian, Isbac e Sua. Joksã gerou a Seba e a Dedan. Os filhos de Dedan foram Assurim, Letussim, Leomim. Os filhos de Midian foram Efan, Efer, Enoc, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Ketura. Abraão deu tudo que possuía a Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou do seu filho Isaac, enviando-os para a terra ocidental. abalayama kamataki mwasi mosusu kombo na ye Ketula. Ye abotelaki ye Jimilana pe Yokosana pe Medani pe Midiani pe Isibaka pe Sua. Yokosana abotaki Seba pe Dedane. Bana babali na Dedane bajalaki Asulimi pe Letusimi pe Lumimi. Bana babali na Midiani bajalaki Efa pe Efele pe Anoki pe Abida pe Eleda. Ba oyo yonso bajalaki bana na Ketula. Abalayama apesaki biloko na ye yonso na Isaka. Nde Abalayama apesaki biloko na ye nyonso na Isaka. Nde Abalayama apesaki makabo na bana babali na makango na ye. Pe wana etikalaki ye na bomoi atindaki bango na mokili na Kedeme epai na ebimelo na ntango. Bongo akabolaki bango na mwana na ye Isaka. Genèse 27, Genèse 27, 36 até 36, 34 até 36, Genèse 27, 34 et 36, depois 41. Sima 41. Genèse 27, Genèse chapitre 27, 34 até 36. verset 34 et 36. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é coração que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Diz ainda: não reservasse, pois, bênção nenhuma para mim. Eyokaki Esau monoko na tata na ye, alelaki makasi mingi pe na kanda na bololo. Pe alobaki na tata na ye ete pambola ngai pe tata na ngai. Nde ye alobaki ete ndeko na yo akomi na maele mabe mpe ye akamati lipamboli na yo. Esau alobaki ete kombo na ye Yakobo na ntina malamu te, po ete akosi ngai mbala mibale oyo. Ye abotoli bokonzi na ngai na kulutu, pe tala sika abotoli lipamboli na ngai. Na nsima alobaki ete obateli lipamboli mpo na ngai te. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: vem próximos os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. 41. Esau ailaki Yakobo na ntina na lipamboli na tata na ye epambolaki ye na yango. Pe Esau alobaki kati na ye penza ete tango na kolela tata na ngai ebelemi na nsima na koboma Yakobo. Vamos orar. Tobondeli. Obrigado, Deus poderoso, por ter lido essa palavra. Obrigado de
nos dá força física e espiritual. Obrigado em tudo. Nos dá crescimento. Em nome de Cristo. Amém. Amém. A religião dos filhos de Ismael contra os filhos de Isaac. Eyamba ya bana na Ismaele kokandelaka eyamba ya bana na Isaka. De uma outra linguagem, Yalobeli mosusu. a religião muçulmana é uma religião concebida para combater os filhos de Isaac, carnais e espirituais. Eyamba ya ba musulman ezali eyamba oyo ebotami na zabolo pona kubundisaka bana na Isaka ya mosuni pe ya molimo. Uma inspiração diabólica para combater os filhos da promessa. Eyamba ya ba musulman ezali ekambamelo kouta na zabolo pona kobundisa bana na elaka. É uma coisa que o muçulmano não pode aceitar, mas é uma realidade. Ezali eloko oyo musulman akoki kotikala kondimela yango te nzoka ezali libiki ya solo. Nessa segunda parte, vamos falar sobre jihad. Jihad. Na etape oyo ya mibale tokolobela na ntina na jihad. Jihad. Jihad J ezali J J I como Ilunga, I lokola ilunga, H H como homem, lokola homme, A como André A lokola André, e D como Daniel. D oyo ya Daniel. Em francês, D como Daniel, Na français D lokola Daniel, J que é J em português, J yango wana J na portugais, I como Ilunga, I ya ilunga, H como homem, H ya homme, A como André, A ya André, D como Daniel. D ya Daniel. Jihad. Jihad Jihad em português, jihad. wana na portugais jihad. Vamos falar sobre jihad. Tokolobela na ntina na jihad. Jihad é que Nini yango babengi jihad? o termo jihad em árabe significa luta. Kombo oyo jihad na monoko ya bala bato ya arabe ezali etumba. O termo jihad significa esforço. Jihad etalisi mpiko, Faz esforço, luta. bunda penza na makasi nyonso. Jihad. Jihad Isso que chama jihad em árabe. jihad ezali monoko ya barabe. Jihad hoje é utilizado como luta, como dever muçulmano. O muçulmano deve lutar, fazer esforço de lutar contra os incrédulos, os hipócritas. Jihad epai na barabe to epai ba musulman ezali bunda pena na makasi nyonso kokandela ba Kristo, kokandela bato oyo babengi ba incrédule to pe ba hypocrite. Jihad é dever muçulmano, é dever muçulmano. Jihad wana ezali devoir ya un musulman. Porque o muçulmano, todo muçulmano, seja aqui em África, Angola, onde, tem 5 deveres. Po na ba musulman ezala en Afrique, na Angola to wapi azaka na 5 devoirs. Na liboso Deve ter fé em Allah como seu Deus e Maomé como seu profeta. lotomo esengeli atiela elikia na Allah lokola nzambe na ye pe na Mahomet lokola mosakoli na ye. Todo muçulmano deve ter fé em Allah, não é outro Deus, Allah. E profeta Maomé como seu profeta, não é outro profeta, Maomé só. Musulman nyonso lotomo esengeli atiela kondima na Allah kozalaka Allah nzambe na ye pe kotela motema na mosakoli
Mahomet lokola mosakona kasi mosakoli mosusu te. Et c'est un devoir musulman obligatoire. Babenga mo devoir ya un musulman o alinga linga te. Un musulmano deve orar 5 vezes por dia e olhando na direção de Meca, onde que vivia Maomé, aquela cidade de Meca. Musulman nyonso azwi mitindo na mokolo lotomo esengeli asambelaka mbala mitano. Pe kosambelaka ye mbala mitano esengeli atala na direction ya Meke epai Maomé abotamelaki pe abikaki. Aquela cidade de Meca. Ville wana babengaka Meke. Os judeus olham na direção de Jerusalém e os muçulmanos olham na direção de Meca. Nzoka bayuda na kosambela na bango batalaka na ngambo to direction ya tempelo. Kasi ba musulman e kosambela bango bakotala to bakobwaka miso na direction ya Meke. Eles devem virar aonde que eles estiverem muçulmanos, seja em Angola, Portugal, Brasil, aonde, quando quer orar, primeira coisa, ele deve saber Meca se encontra em que direção para virar naquela direção. Musulman nyonso bisika akutami ezala o na Portugal na Brasil to mboka nyonso ekozala ye. Tango azali kosambela to alingi kosambela eloko ya liboso esengeli ayeba direction ya Meke ezalaka wapi bongo akotala kuna. E vai começar a orar 5 vezes por dia. Ne akobanda kosambelaka bambala mitano na mokolo. Hora de manhã. Abondeli na tongo. Midi acabou. Hora. Midi ebeti. Abondeli. Antes do pôr do sol. Hora. Yambo moi to mwese ekene kolala. Abondeli. Depois, 1 hora depois do pôr do sol. Hora. Simana mwese ko bombama. Alekisi ngonga moko abondeli. E mais tarde também uma vez. Pe sima lisusu mbala moko ekotikala ne akobondela. Esse é um dever obrigatório do muçulmano. Oyo ne babengi yango devoir obligatoire ya un musulman. O muçulmano tem que fazer jejum. Musulman lotomo esengeli akila bilei. No dia que se chama dia de Ramadã no calendário deles. Na mokolo o babengi mokolo na Ramadã kotalelaka linaka na bango. 40 dias, eles fazem jejum, e tem que se abster quer dizer, do início do dia até pôr do sol, não pode comer nada, beber nada, tem que se abster mesmo da mulher, mesmo do homem, quer dizer, tem que se consagrar só nas orações em jejum. Wana etalisiete kati na mikolo tuku minei to 40 jours. Musulman nyonso ya solo lotomo asengeli asala kokila bilei akobanda banda tongo ti kota na mwese akolia te akomela te wane eza lotomo alinga te. Até no pôr do sol, durante 40 dias, aquele período de Ramadão. Wana kobanda tongo ti na kokota na mwese to kobomba ya moi nde akolia te akomela te kati na mikolo na bango ya Ramadan. É um dever muçulmano obrigatório. Ezali pena devoir ya un musulman alinga te asala bongo. 4. O muçulmano deve ter caridade, ajudar os pobres. Quando você te dá alguma coisa, tem que se pensar nos pobres, dar alguma coisa nos pobres. Yaminei, musulman nyonso lotomo esengeli azala motema boboto. Tango azali leloko songolo akanisela pe babola. Fazer caridade aos pobres, mais pobres. É um dever muçulmano. Aye bapena kosala elo tobengaka charité do azala motema ya boboto na mobola nyonso. Vocês que andam a zombar pessoas que perdem dinheiro na rua. O muçulmano, na fé deles, é recomendado ter caridade dos pobres. Bino obocholaka batu oyo ba mesala kosenga lisalisto bambongo na banzela nzela. Nzoke pana ba musulman pardon, ezali devoir obligatoire ya kosungaka babola.
5. Ya mitano. Na Meca tem lá uma pedra negra. É um sistema que iniciou muito tempo antes nos pagãos, mas essa pedra até hoje está. Os muçulmanos andam ir lá uma vez por ano para fazer peregrinação. Um muçulmano deve ir lá pelo menos uma vez na sua vida, tem que ir na Meca. Na engumba ya Meca, kuna ezalaka libanga moko ya moindo. Nde libanga wana ezali libanga euta batango ya bapakano kala. Wana na kondima na bango ba musulman ezali ete na mbula esengeli akende kuna na Meka na libanga wana pona koyeba kobenda na to kosala pèlerinage. Essa pedra chama-se Kahaba. Nde libanga yango babenga kango Kahaba. Pedra negra está lá e eles consideram essa pedra, na crença deles, considera que é Abraão que fez essa pedra, mas isso existiu antes da igreja muçulmana, já não tem de pagão, isso já existia. Libanga wana ya moindo, bango balbaka ete ezali abalaya mande moto asalaki yango. Nzoka libanga yango yambo, e yamba ba musulman ebandaki na nute libanga wana emizalelaki. Agora, hoje estamos a falar sobre jihad. Nde lelo to zali kolobela na tina na jihad. Jihad é que? Nini yango jihad? Jihad significa luta sagrada. Jihad para ba musulman etalisi etumba oyo ya bosanto. Jihad significa luta ou esforço, mas na fé deles muçulmanos utiliza esse termo jihad como uma luta sagrada. Um muçulmano deve combater pelo Deus. Jihad ezali etumba. Bunda pene etumba na makasi nyonso. E pena bango jihad wana ezali penza mi pesa etumba po bundela nzambe. Quer dizer, os muçulmanos, se for matar uma pessoa, se for na conta de Deus, isso não é problema. Quer dizer, a pessoa tem que se consagrar mesmo, mesmo se for matar, mata pelo favor de Deus. E pai na musulman koboma moto, pona mosala nzambe, ezali kambote eza pete pai na bango pona nini? E pai na bango na kondima na bango, tango bomi moto, osali pena mosala pona nzambe. É assim que iniciou a religião muçulmana, pelas guerras, pelas lutas das cidades, porque jihad para eles é uma luta sagrada. É assim, é bom, deve ser assim. De pai na bango jihad wana ezali penza etumba pona nzambe sengelo mi pesa na etumba na ngumba nyoto bunda pena pona komba nzambe. Nesses 5 deveres que acabamos de ler, a fé, a oração, o jejum, o ramadã, caridade, peregrinação, o primeiro dever é a fé. Na ba condition nyonso, obligation nyonso ba misma tosili kotanga wa eloko aliboso pona bango ezali kondima. Eles chamam de shahada. Bango kondima babenga ngo shahada. Ou shakado. Esse é o primeiro dever do muçulmano. E o outro grande é o jejum que se faz em Ramadã. Dentro dos 5. Na kati ya ba condition obrigatoire au mitano. Agora, sikoyo, quando se fala da fé no muçulmano, a fé significa acreditar em Allah como Deus e Maomé como seu profeta. E pai na ba musulman tango bozali kolobela tena kondima e pai na bango kondimela kisi tia motema to tiela motema na Allah kozalaka ye nzambe pe tiela motema na Maomé kozalaka ye mosakoli.
Agora, jihad é que é? Jihad significa quando você encontrar uma pessoa que não acredita Allah como Deus, que não acredita Maomé como seu profeta, combate essa pessoa, mesmo se for matar, mata em nome do Allah. Siko jihad e para ba musulman elakisi nini? Jihad elakisi tango kutani na moto songolo oyo andimelaka Allah te kozalaka ye nzambe, oyo andimelaka Mahomet te kozalaka ye mosakoli, boma ye penza, beta ye soki estindi eto boma likambo ezali te mpona nzambe. Jihad yango nde ndimola ya jihad. Ele chama-se luta sagrada, quer dizer, em nome de Allah você encontra incrédulo, ou ele crê ou você faz o que quer, faz a violência. Jihad epai na bango soko kutana na moto andimelaka ahala te tope azali incrédit andimelaka pe nani Mahomet na bango te, en tout cas wana azui obligation ya kobunda pe ya koboma. Quer dizer, para alguém ser chamado crente deve crer Allah como Deus e Maomé seu profeta. Epai na ba musulman po moto abengama mondimi. Lotomo esengeli andimela Allah kozalaka ye nzambe pe andimela Mahomet kozalaka Mahomet mosakoli. É assim que iniciou a igreja muçulmana. Nde na boye lingomba ya ba musulman ebandaki. Eu vos falei, quem tiver tempo de ler essa brochura de Irmão Frank, não sei se alguém leu. Ngai na lobaki na bino boye ndeko nyonso akozwa tango atanga circulaire oyo ya ndeko na biso Frank na yebi so botangaki yango. Não é circular, é um pequenino livro. Eza eza livre moko ya muke. Não é muito volumoso, é só 10 páginas, é fácil para ler, irmão. Eza livre eza musuni ebele eza ngo muke eza ngo pete pona kotanga ndeko. Vou ler aqui na página 7. Nazotanga awa na page 7. Concernente Islam. Concernente Islam. Na antina na eloko babengi Islam. E o jihad. Na jihad. A luta sagrada. O babengi etumba ya bosanto. Página 7 no meio. Page 7 na katikati wana. Irmão Frank está falando sobre a igreja muçulmana. Ndeko Frank azali kolobela na ntina na église musulmane. Seu início, porque tudo isso. Aqui tudo está falando sobre a igreja muçulmana, tudo isso mesmo. Título da brochura: La religion de l'islam à la lumière des événements mondiaux actuels. Titre nango ezali la religion islam. Tonar para português. A religião de Islam com os seus adventos da luz mundial. Vou ler na página 7 para ouvir como é que o Frank vai falar sobre o jihad. Nazotanga na page 7 po boyoka ndenge nini ndeko Frank azolwatina na jihad. Celui qui connaît l'histoire sait que la religion de l'islam a commencé dans la violence. Aquele que conhece a história é para dizer que a religião de Islam iniciou pela violência. Et que l'épée a été cruellement employée dans le jihad. E que a espada foi cruelmente empregada no jihad. Nós ouvimos, quando iniciamos, ouvimos que Maomé estava a frequentar os judeus. Biso tanto yokaki likambo na tina na Maomé. Toyokaki ete Mahomet azalaki nanu kokende na biyanganelo ya bayuda. Os árabes acreditavam em muitos deuses, deles é Allah, mas Maomé estava a receber ensinamento diferente dos judeus, dizendo que tem só Deus só, esse Deus está no céu, é o único, só nem tem mais outro. Ba arabe bango bazali kondimela banzambe bele to ba polythéiste, moko ya banzambe bango nde Allah. Kasi nzoka Mahomet kokendaka ye na biyanganelo ya bayuda azali koyamba malakisi mosusu o bayuda bazali kotalisa ye koyeba ete nzambe azalaka se moko mosusu te. Mahomet aprendeu que não, Deus é e acreditou
embora árabe me acreditou no ensinamento judeu. Mahomet solo alekaki na kondimela nzambe se moko. Atako ya zalaki arabe, mais andimelaki ete nzambe azalaka se moko. Então os judeus ensinaram também que Moisés falou que um profeta virá e ele estava falando do Messias que virá. Nekuna mos yes mosakoli oyoyo azalaki koyoka malakisi ya bayuda ete Mose alakaki koloba ete zana mosakoli moko akoya kozala lokola ye nde wana Mesia. Não esqueça. Bobo sanate. Então, Mahomet acreditou também que sim, Messias virá. De boye Mahomet abanaki pe kondimela koyebaka ete Mesia mokolo moko akoya. Isso que nós lemos em Deutéronome 18, 15. Yangonde totangaki na Deutéronome 18 verset 15. Os judeus le falaram também, le ensinaram também que Malaquias 4, 5 há profeta que virá antes do Messias. Bayuda batalisaki pe Mahomet ayeba ete na Malachi 4, 5. Talise pona koloba ete ezaki na mosakoli moko asengelaki koya yambo Masia ayananu te. Mais tarde, simanantango, quando foi visitado por demônio, porque aquele não é anjo Gabriel, mas ele Mahomet pensava que é anjo Gabriel. Tango ye mosakoli ya ba musulman Mahomet ba visitaki epai na demona. Selon Mahomet o ezalaki angelu Gabriel nzoka angelu abatute. Aquele ali não é Gabriel. Wane ezalaki angelu Gabriel était. Veja como muitos são foram seduzidos pensando que é Gabriel. Aquele é demônio, anjo que se apresentou como Gabriel. Botala ndenge na likambo oyo Mahomet aleki koloba ete angelu Gabriel ndabimelaki nzoka angelu ya batote. Botala ndenge zabolo azimbisi bato na makambo ya boye. Kokanisaka ete angelu Gabriel daí kotala nzoka yete. Então, Mahomet entendeu que ele, Malaquias 4, 5. Nekuna Mahomet asosolaki koyeba ete yende Malaki 4, 5. E vimos que foi rejeitado, mesmo os próprios árabes le rejeitaram porque árabes eram politeístas e ele começou a acreditar um só Deus, mesmo eles também não quis mais le ver. Nekuna tulekaki na koyoka ete na likambo yango eza bayuda babenganaki bakristo babenganaki eza bandeko na moko baarabe po bango baarabe bamusulman bazalaka bapoliteiste siko ya memeli bango nzambe moko babenganaki ye pe lokola. Lá na Meca, kuna na Meca, Mahomet ficou sozinho. Mahomet atikalaki isolé. Árabes da Meca disseram, nós aqui temos muitos deuses. Chega nos judeus, você árabe, profeta na Malaquias, vai nos cristãos, aí até pior. Nekuna bandeko na ye baarabe ya Meca babenganaki na ntina nini? Bango na Meca bandimelaka banzambe ebele sikozo yela biso nzambe kwa bilongwa babengani akele para bayuda bayebise biso totalisa yo biso zali bato ya nzambe se moko babengani ye na Mateyo na ye wana akele para bakristo babi biso tolaka bongo te babengani. Mahomet fugiu na Medina. Mahomet akimeli wapi na Medine, uma outra cidade de Árabe, sempre em árabe. Ezalaki engumba mosusu libanda ya oye pa ya botamelaki kasi kaka engumba moko kuna na Arabi. Onde convenceu seus compadres árabes que anjo Gabriel me mandou uma missão. E pai wapi akeneki kondimisa na makasi bandeko na ye ya Medine ete nzambe atilinga angelo Gabriel oyo. Logo Mahomet vai iniciar agora as conquistas, então vai ser por força. Nesse Mahomet abandaki conquête na ye ya ko convaincre ba nekole barab na makasi nyoso. Porque devagar assim não vai conseguir, então você tinha que ser por força. Pona malembe eninge kosimba te esengelaki pena na nko na makasi. Então vamos ler agora o irmão Frank para entender a ideia do irmão Frank. Celui qui connaît l'histoire sait que la religion de l'islam a commencé dans la violence. Aquele que conhece a história é para dizer que a religião de Islã começou pela violência. Et que l'épée a été cruellement employée dans les jihad. E que a espada foi cruelmente empregada no jihad. Quer dizer, Mahomet, na sua inspiração do anjo Gabriel, Mahomet ensinou que
para conquistar pessoas na fé, tem que ser pela luta sagrada, que é lutar, é combater mesmo se for matar, mata. Maomé na kondima na ye wana ete Angelo Gabriel abimela ki ete ngaloba ki ete ambalo bundisa bango pena makasi nde talisaki ete na bopete ekosimba te esengelaki atia pena makasi na ye nyonso lingolinga te ndimela bongo. Ewal Frank ta continuar. Ewal de Frank azokoba na pagina 7. Na page 7. Des villes et des tribus entières. Cidades e tribos inteiras. Des peuples entiers furent assujettis. Povos inteiros foram dominados. Ele conseguiu mesmo a conquistar cidades, tribos, até povos. Dekuna Maomé akokaki penza kolonga ba ville ebele mabote ebele ba tribu ebele. Quiconque s'opposait à cette nouvelle religion, qualquer qui s'y oppose à esta nova religião, était appelé un incrédule. Era tratado, era chamado incrédulo. Et un idolâtre. E idólatra. Et devait être mis à mort. E devia ser posto na morte. Aqui irmão Frank meteu até os capítulos do Corão. Frank até ba referência oya Corão na bango. Ele chama capítulo, nós falamos na Bíblia capítulo, ele chama surat. Biso na Bíblia tudo ba capítulo, mas bango na Corão ba bem uma surat. Irmão Frank meteu uma referência que ele leu mesmo todo o Corão, irmão Frank, todo o Corão ele leu tudo. Ndeko Frank na biso pena atanga ki Corão na bango nyonso nde atiaki ba surat wana ba bezali wa ba chapitre biblique. Surat 2 é como capítulo, Surat 2, versículo 273, está escrito também nessa página 7. A Surat 2, verset 273, e como na página 7. Surat 4, versículo 90. Surat 4, verset 90. Surat 4, versículo 96. Surat 4, verset 96. Surat 4, versículo 101. Surat 4, verset 101. Surat 9, versículo 5. Surat 9, verset 5. Frank lê isso em versão o Corão em alemão. De conexão Frank atanga que Corão ya ba misma mais na tradição alemã. Agora no Surat 2, versículo 189. Sigo na Surat 2, verset 199. Está escrito assim. E como maboye? Combatez-les. Combatez-les. Combatei-os. Combatez-les que está a falar ici o Maomé é pelas armas. Kobundisa oyoyo Maomé azoloba bundisa bango eza na mandoki. Em nome de Allah. Na kombo ya Allah. Jusqu'à ce que vous n'ayez point à craindre la tentation. Até que você chegue ao ponto de não temer a tentação. Et que tout culte soit celui du Dieu unique. Allah. E que todo culto seja o culto do Deus único que é culto de Allah. Surat 2, versículo 189. Ah, Surat 2, verset 199. Então sempre continue a ler, irmão Frank. Nazo koba kotanga ndeko Frank. Dans 123 versets du Coran, nos 123 versículos de Alcorão, il est parlé du combat pour Allah. Está tratado de combate sobre Allah. Si c'est nécessaire, on peut même tuer pour lui. Se for necessário, pode até se matar a favor do Allah. Ainsi comme le comprenait Mahomet, assim como o entendia o próprio Maomé, tout doit être engagé pour la cause d'Allah. Tudo tinha que ser engajado pela causa de Allah. Naquele dia falamos que os judeus aprenderam, em Deuteronômio 6, aprenderam Maomé. Me conheci com o Catolomaqui, Bayuda. Na Deuteronômio 6, balakisaki Maomé, to bayekusaki Maomé ayeba que existe só um Deus. E esse Deus você tem que lhe amar em todo o coração, em toda a força. Nzambe oyo asengeli kolingama na yo moto na motema na mobimba na maele na nyonso pe na makasi na yo nyonso. Agora vou continuar de Frank. Ne na kobi kotanga de Frank.
Si c'est nécessaire, on peut même tuer pour lui. Se for necessário, pode até se matar alguém a favor do Allah. Comme le comprenait Mahomet, tout doit être engagé pour la cause d'Allah. Assim como entendia o Maomé, tudo tinha que ser por causa de Allah. Ce que l'on possède est également sa propre vie. O que se possui é igualmente a sua própria vida. Raison pourquoi você pode ver muçulmano se matar, mas son objectif é matar os cristãos ou matar os judeus. Yango bomonaka ba musulman objectif na bango soki alsengeli komi pesa pona kokufa to aboma ba yuda to ba Kristo po yebo kwa amiboma akosala yango. Tout doit être sacrifié pour la guerre sainte, le djihad. Tudo deve ser sacrificado pela guerra santa que é jihad. Et pour celui qui trouve la mort dans la guerre sainte, le paradis est assuré. Para aquele que acha a morte santa, para ele o paraíso está seguro ou assegurado. Muita pena, hein? Maramingi. Quer dizer, para Maomé, se você morrer por Deus, soki okufi pona ntina na Nzambe, paradis. O que paradiso? Diretamente. Mbana moko paradiso. Morrer por Deus, que Maomé está falando aqui, não é morrer por Deus que não fizesse nada, te aborrecer, te matar. Não, isso que ele está falando. Kokufa pona Nzambe o Maomé azoloba awe zate okangi maboko okufika bongo salile kote ti yango na ti. Morrer por Deus, je dis que kokufa pona Nzambe za nini? Même se for matar, mata, même se para les matar, você próprio tem que morrer, morre. Ezala. Tango zo boma batu to ezo senga yo moko pe omi boma sala yango. Qual pena. O eza mawa makasi penza. Qual pena. Mawa ya lulenge nini? Vou ler mais versículo 2. Na zotanga sur verset 2. Não, página 2. A page 2, pardon. Quando os pilotos estavam a ir para bombardear aqueles 2 prédios nos Estados Unidos. Tango ba pusi to ba kumbi pepo ba deko kumba ba bombe pona okele ko bombarder ba étage wani balé to yebi nos États-Unis. Vocês ouviram isso? Boyoka kiango avião foi boom. Pepo pene que me conti si nanda kwa mulai boom. Olha pessoas já morreram. Dala batone ba kufa ro banzinzi. Boom, no outro prédio também. Boom. Nenda como sua mulai boom. Le 8 outubro 2001. Ezalaki le 8 mois 2001. Osama Bin Laden déclarou assim. Ah, Ezalaki plutôt 8 mois 2001. 8 outubro de 2001, Osama fez uma declaração. Ande kuna Bin Laden asalaki amise maroba songolo. Qual declaração? Siko declaration nini? Estou lendo na página 2 dessa brochura. Nazotanga na page 2 ya brochure. Do irmão Frank. Ya Deco Frank. Le 8 octobre 2001, le monde entier pouvait voir une vidéo d'Osama Bin Laden. Dia 8 de outubro desse mês de 2001, todo mundo podia assistir vídeo sobre Bin Laden. Et entendre sa déclaration. E ouvir a sua declaração. Essa aqui vou ler agora é a declaração o que Bin Laden falou naquela data. Siko ola ligotanga ezali déclaration tope maloba o Bin Laden alobaki na date wana. Essa agora é Bin Laden, não é Frank, agora é Bin Laden. Oyo na ligotanga eza susu nego Frank te kase komi yemoko Bin Laden. La guerre sainte que le djihad, la guerre sainte contre les juifs et les chrétiens a commencé. A guerra santa, o jihad, entre judeus e cristãos começou. Allah a béni un groupe de l'avant-garde. Allah abençoou grupo da frente da batalha. Quer dizer, mandou grupo. Tolo baboy, Nzambe atini grupo songolo.
Allah a béni un groupe de l'avant-garde musulman pour détruire l'Amérique. Allah benso un groupe de frente de batalha para destruir as Américas. Allah les bénisse et lui donne une place dans le ciel. À quel groupe qui va y mourir? Que Aïe, aïe, aïe. que Allah usa benso que lhe dê um lugar lá no céu. C'est terrible. Maua mingi som. Quer dizer, Elobini. quando os pilotos entraram no avião para ir bombardear os dois prédios, era consciente que estamos a ir morrer. Tango bakumbi ya bampepo oyo. Bamemaki bamandoki na bango ba bombe na bango ki no bombarder bandako ya milai mibale. Na bakanisi na bango bazaki conscient tozokende to bombarder pe to kufa na biso. Despedir a mesma família que nós agora vamos aplicar jihad. Quer dizer, vamos a morrer por Allah. Ba pilote oyo na maloba mosusu balaki pena basi na bana na bango ete bon biso tozokende pena kokufa pona ntina na Allah. Botika la malamu. Jihad. Jihad? Não esqueça esse termo, jihad. Bobo sanate liloba o jihad. Jihad est que jihad, o árabe se sente mesmo concerné, vão morrer por Deus. Esse morrer que ele está falando é para ir matar os outros. Jihad oyo, un musulman azalaka très conscient que azali kokende kobunda pe aboma pona nzambe. Siko koboma oyo ye o azokanisala kata motema na ye soka bomi akena likolo epa nzambe. Quando isso iniciou, Tango makambo ebandaki Maomé estava fazendo conquista. Quando recuperou todos os árabes, recuperou. Depois, jihad agora era combater os cristãos e os judeus. Maomé tango asali ba conquête na ye a dominer batu nyonso. Nekuna jihad ebani. Jihad yo ezali combattre ba Yuda pe ba Kristo pona kombo na nzambe. Hoje se fala de jihad na igreja muçulmana no sentido de combater os cristãos e os muçulmanos. Lelo jihad soke no bamaka na religion musulmane sens nango ezali boma ba Yuda na ba Kristo. Hoje c'est os muçulmanos dizem que nós queremos alguém para aplicar jihad, quer dizer, então procurar alguém que vai matar ou os cristãos ou os judeus. Jihad. Lelo soba musulman babiete tolingi pena to appliquer jihad. Na maloba musa etalisi motosongolo pena oaza prêt ya koboma ba Yuda to ba Kristo. Lá na Palestina voluntário ele chama kamikaze. Kuna na Palestine muntu o babengi bena volontaire pona koboma batu babenga ke kamikaze. Então vão lhe pagar dinheiro, bakofute misolo, vai deixar na família, akotika na mwasi pe bana na ye, porque ele está aí no céu. Poye azo zwanda kuna lola. Então vão lhe dizer, por exemplo, nakisa entra no autocarro onde está cheio dos israelitas. Bakoloba na ye kamikaze oyo. Ndakisa kota na fula ipai wapi ba Yuda bazali. Entra, akoti e se mata. Pe mi bomba elongo na bango. Vale dar, por exemplo, granada, uma coisa assim. Ndakisa bako pese grenade elo mo songolo. Entra lá no meio deles. Akoti na fula kata ba Yuda. E explode isso. Grenade wane usani egodoka. E quando vai fazer isso, você também vai morrer. Mas você fazendo isso por Allah, combatendo os incrédulos, você irá no céu. Tango grenade doki talisi tena ba Yuda na yemo kamikaze aokufa. Mais azokufa na espoir ete azokende na lola po abomi ba Yuda po na kombo ya Nzambe ya Allah. E muitos muçulmanos acreditam nisso. Pe ebele ba musulman bandimilaka likambo yo jihad. Que falou, o profeta falou. Mosakoli Maomé aloba. Olha, isso não acontece nos muçulmanos de Angola, ou do Congo, ou da Zâmbia, porque nós aqui somos países legos, não são países muçulmanos. Soki makambo esala makate na bamboka na biso Afrique lokola Zambie, Angola ou Congo. Ezali po biso tozali na origine ya ba musulman te.
são os países leigos, estados leigos, quer dizer, está aí, quer dizer, são países que nem se preocupam da religião, mas eles nos países deles árabes são países muçulmanos, a partir do presidente, dos ministros até embaixo. Po biso na Afrique tozaba pays moko autodépendaka na bango. Mais nzoka ipai na bango moko ko bana na président, premier ministre na bango bandimi, bango nyonso. Arabie Saoudite. Na Arabie Saoudite. Se você matar um grupo de cristãos, Soki obomi ngulu pamoka ba Kristo. E dizendo no Estado que são incrédulos, apliquei jihad, para eles não faz nada. Pe soki moto ayebisi mbula matali omoni ba click ngulu pana ba Kristo soki na bomi bango bazali ba kafirito bazali ba incrédule mbula matali ba kosimba moto na nzoto te po asali musala nzambe. Não é crime. E pa na bango ba mizima nenga bomi ba Kristo bo eza crime te. É jihad. Ba benga o jihad. Combateu por Allah. Abundeli nzambe Allah. Não é crime. Eza crime te. Talvez o tamanho de dureza do coração. Se botala niveau ya bozoba ya mutema. Talvez esse grau de ódio. Botala niveau ya lukunya to mutema likundu so ipe koyina. Esse jihad oyo. Eles não aplicam isso nos budistas. Portanto, são grandes incrédulos que acreditam em muitos deuses. Budiste bazali bamoko ya baye oyo basambela ka banzambe bele ba polythéiste. Não, eles não se preocupam de que fazem franco-maçonaria, les francs-maçons. Não se preocupam deles, não fazem jihad lá. Bango banani ba kamikaze ba musulman. Oye pa ba franc-maçon, ba sala ka bango kutelo komo kote, bango ba ko appliquer bango jihad te. Você nunca vai ouvir que muçulmano entrou numa loja maçônica de franco-maçonaria, franc-maçon em francês, que entrou lá, aplicou jihad. Nunca. O kotika la ka koyoka te. O un musulman a côté na loge ya bata franc-maçonnerie pour appliquer bango jihad au grand jamais koyoka ngote. Nada. O kotika la koyoka ngote. Temos igrejas que igreja muitos deuses. Tozana ba église semble la banzambe belé. Igreja de Jains. Église ya ba Jains. Taoïste. Confucianiste. Vaudou. Mas o muçulmano não se interessa a ir fazer jihad lá. Kasi musulman a kokine ko se de pumonete a kene ko appliquer jihad na batoyo. Na América tem saiu igreja do Satanás. Outro na América é église moko ebimi kombo na église de Satan. São em paz. Bazala kimia. O muçulmano não se preocupa para ir lá. Musulman ko bitumisa na ite kwa kendele bango kuna. Veja só isso. Tá lá no nível. Há um irmão que foi num dos países árabes, não sei se é Afeganistão, se não me esqueço, deve ser entre Vietnã e Afeganistão, bom, não sei. Vietnã não, aquele não é árabe. Exato, a conexão moko a sair mobemo na bamboca ba muçulmana, evite isso que Afeganistão tope mboka moçongono. Um dos países moko ka ya bamboka ba ya barab. Entrou a côté numa igreja, ele me disse que esse grupo acredita na mensagem. A conta que na igreja moko ne kwa senga igreja na conta que za bande conexão songono ba yamba ki message. Até aquele irmão me disse que um dia vai me convidar para ir pregar lá. A kutu ne koana alobaki un jour a konzwanga tope a kobengi sangana ke note akuna. Esse irmão me disse assim, nekoyo alobi na maboye. Fica admirado, os diáconos estavam na porta mas com arma na mão. Nakamwaki komona kapena basungi ya lingomba na ekuke kasina mandoki na maboko. Quando ele perguntou, me passou, não estou entendendo, como é que o diabo está aqui com armas? A pastora só compreende te ndenge nini badiakre basungi bazana mandoki awa na ekuke église. O pastor lhe disse, mokambi alobi na ye, ei, deixa só. Tika na yo. Nós aqui, biso awa, assim que estamos a orar, ndenge tozo sambela. Se não armar-se diácono, muçulmano é capaz de entrar aqui, se mata e nos mata todos. Soko simbisi basungi na biso mandoki te awa de kuke.
wana kamikaze akokotela biso abomi biso pena ye moko mibomi tokufi biso nyonso. Ils ne vont le faire nada. Mpe bakosala eloko te Et jihad. mpo appliquer jihad. Un musulman pour nous entrer qui nous mate, il va se mourir livre. E musulman akokotela biso na église pena arrosé biso na masasi mpe tokufi abimi pena ake na ye. E por isso fizemos essa diligência, fizemos essa vigilância. Yango nde etinaka biso pema toyeba kononga pena na misu minene. Veja só essa coisa. Tala niveau ya likambo. Perguntei, irmão, o que está falando? Irmão, é verdade, estava naquela igreja, até falei de ti lá. Natuna kindeko. Makamoso na mamasolo bi omokambia solo. Ngamo na kendeki kuna. É um grupo pequeno. Ezaka moi Eles acreditam em Jesus Cristo, acreditar na mensagem. Até um dia vem só para pregar. Bandimeli Yesu Cristo, bandimeli sango. Eu kuto un jour passé, na kopesa invitation, oyap na kote ya. Veja só. Tala niveau. Mais como é que esse muçulmano não vai também agredir a igreja de Satanás? Chico, musulman ya boy kamikaze ya boy. Pour nini te akene ko kanela bato basambela na église de Satan na Amérique. Irmão, Bandeko. aqui em Angola, Na Angola. estamos bem. Estamos bem. Ah, toza bien koleka. Sabe por quê? Boy kwani? O Estado que está nos proteger, além de Deus, porque Deus é Ele que protege todo mundo, aí já sabemos. Tozali malamu pena toza bien awa po mbula matali. Anyoko mapona kubatela kabiso malgré que mutabatela kabiso ezali Yesu Kristo wana toyebi yango malamu. Nenhum polícia vai permitir que alguém vai matar ali, oh jihad, vai aprender. Eza na policier moko ta permettre o musulman mo boya boma bato pona ko appliquer jihad ba okanga ye. Não esqueça nosso sujet de hoje. Bobo santé si je na biso lelo. Ontem hoje. Lobi na lelo. A religião dos filhos de Ismael contra os filhos de Isaac. Eyamba ya bana na Ismael kokanela ka bana na Isaka. Religião, essa aqui é a inspiração do diabo para nos combater, para nos amedrontar e para nós, as nossas promessas que Deus nos deu, para ficar sem promessas. Eyamba oba musulman ezali eyamba o ekambami na epako ya zabolo pona koya kobundisa biso kokanelaka biso kobangisaka biso na ntina ete ba promesse nyonso tobilaka nyonso nzambe abongisaki mpona biso ekokisamela biso te. Mas como é que todos esses árabes acabaram para se juntar com Maomé, acabaram a ficar unânimes, acabaram a ficar com ele? Como? Como isso? Ebandi boni penza ba musulman o basala ngulu pa basangani bana Ismael na rimoko prophète na bango Maomé bango nyonso ebandi ndenge ni. É uma longa história. Ezali lisora molai. E por isso nós lemos hoje no Gênesis 25. Yango na lelo na Genèse 25 etutangaki. O ódio muçulmano iniciou muito tempo. Koina ya ba musulman euta mosika. São fatos que passaram, que estão no coração até hoje. Ezali bilembo o eleka kala. Yango dezokisa mitema na bango tilelo. Aqui no Gênesis 25, onde nós lemos hoje, Awa na Genèse 25 pai totanga kilelo. Abraão, sabemos que tinha filho na serva Agar, Ko yebaka ete Abraham azaki na mwana oyo abotamelaki ye na mowumbu Agala que Ismael, oyo abengami Ismaele. e esse filho foi expulso e foi no Egito e vivia no deserto do Egito. Mwana oyo solo babenganaki ye akendeki kobika wapi kuna na Egypte kasi na esobe atalani pena na Egypte boye. Morreu, Sara faleceu. Pe nsima mama Sara akufi. Quando Sara morreu, Ekufaki mama Sara. então Abraão foi casar com
outra mulher, e isso lemos hoje no Gênesis 25:1. nde kuna tata Balaama akende kobala mwasi mosusu na kombo ya Ketura ototangi lelo na Genèse chapitre 25 verset 1. Então, se casou com Ketura abalani na Ketura e deu luz a esses filhos que estamos a ler aqui. pe Ketura boti bana oyo wapi bakombo na bango totangi awa pena na Biblia na chapitre Desposou 25. Abraão outra mulher, chamava-se Ketura, ela lhe deu luz a Zira, Joksã, Medan, Midian, Isbac e Sua. São nomes dos filhos de Ketura. Bakombo nyonso ezali bakombo ya bana ya nani ya mama Ketura. Mas aqui no versículo 5, Kasi awa na verset 5 está escrito assim: ekomama boye Abraão deu tudo que possuía a Isaac. Abalayama apesaki biloko na ye yonso na Isaka. Deu ele presentes das concubinas que tinha, deu ele presentes ainda em vida, os separou dos seus filhos, do seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Nde Abalayama apesaki makabo na bana babali na makango na ye mpe wana etikalaki ye na bomoi atindaki bango na mokili na Kedeme epai na edimelo na ntango. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançando em anos, e foi reunido seu povo. Bongo akabolaki bango na mwana na ye Isaka. Mikolo na mbula na bomo na Balaama izalaki mbula mokama na ntuku sambo na mitano. Abalayama apemaki pema na nsuka pe akufaki nsima na bonunu na bilanga mingi. Azalaki mpaka penza na mbula mingi pe ayanganisamaki na bato na ye. Quando estava vivendo ainda Abraão, ezalaki nano kobika tata Balaama, o que ele fez? nini asalaki? Agrupou seus filhos Asangisi bana na nyonso e deu presente a cada um. pe apesaki mwana mwali kabosongolo E lhes falou de se afastar do Isaac. pe ayebisaki bango bokende mosika penza ya mwana nga Isaka. Vão longe. Bokende moseka Deixa Isaac sozinho. botikela nga Isaka ye moko apena nga. E toda a herança de Abraão ficou com Isaac. Pe libula nyonso ya bomengo nyonso ya Balaam etikali na nani na Isaka. Irmão, isso dá choque. Bandeko tata boti bino zonga ndamu ezokisaka na motema. E o mais velho era quem? Mais velho era Ismael. Nzoka kulutu na bango nyonso ezalaki Ismaele. Ismael e os menores todos vão no Oriente. Na ye kulutu Ismaeli na bana nyonso balana ebino nyonso bokende kuna nepimelo ya ntango. Não é culpa de Abraão. Ezalaki foti na Balaama te. Isaac é filho da promessa. Po Isaka ye nde mwana na elaka. Isaac tipificava Jesus Cristo. Isaka azalaki elilingi ya Yesu Kristo. Então, os filhos da promessa não podem herdar com outros filhos falsos, filhos da concubina, não pode. Nzoka bana na elaka bakoki kosangola bomengo ya tata te elongo na bana oyo ya balabala. Quer dizer, Abraão estava só cumprir o que Deus quis. Abraham azalaki mobele kokokisa oyo Nzambe alingaki ye asala. Não é culpa dele. Ezalaki foti ya Balaama O te. pobre Abraão. Mwana bato ya Balaama. Quando Sara estava viva, ficou zangada, expulsou Ismael. Abraão quer fazer intervenção, Deus disse: deixa, obedeça a Sara. Tango mama Sara azalaki na bomoi ebotaki Isaka de mwana Ismael akomaki kochola Isaka nde kuna mama Sara siliki alobaki bana bengatelanga mwana monete Balaama na motema azokisami Nzambe abe Balaama tika na yo kokisa posa mosi na yo. Quer dizer, todos os filhos de Abraão, eram 8 os homens, todos os filhos de Abraão se afastaram do Isaac, se eu deixar Isaac no lugar como herdeiro único de Abraão. Bana nyonso mwambe ya Balayama nde misusu bakendeki mosika ndenge Balaama abenganaki bapo batikela ye kaka Isaka pene na ye. E Abraão morreu. Pe Balaama akufi. Quando morreu, Ekufaki ya Balaama vamos ler. tozotanga.
Expirou Abraão, no versículo 8 e 9, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançando em anos, foi reunido a seu povo, sepultaram Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpelá, no campo de Efron, filhos de Zoar, Eteu, fronteira de Mamre. Abrahama apemaki pema na suka pe akufaki sima na bonunu na bilanga mingi azalaki mpaka mpenza na mbula mingi pe ayanganisamaki na bato na ye. Isaka mpe Ismaele bakundaki ye na lilusu na Makapela na kati na elanga na Efelone mwana na Soali Moiti penepene na Mamele epai na Evimelo na ntango. Se você conhece a história, Isaac vem enterrar seu pai, mas não permaneceu lá. Ismael eles têm que ir porque a recomendação era deixa Isaac no todos ali. Esengela ki azonga epai utaki po bosenga ya Abraham ezalaki bino nyonso botikela Isaac ale bokende kuna ebimelo ntango. Terrível. Sobo. Nós estamos a entender, porque temos aqui a Bíblia, estamos a ler a ideia de Deus. Eles não tinham nenhuma Bíblia, não podiam saber o que se passa. Biso lelo tozingolu ya kososola lisolo oyo pona nini tozali na Biblia tozali kotanga tozali komona kasi bango moko pena na tango na bango Biblia atamwa lokasa ya ezalaki te po bayeba kotala makambo malamu. Oh mais papa, mais como assim? Hein? Tudo isso, numa pessoa Isaac e nós agora, nós somos filhos. De bango pena basangani pona kotuna tata na bango. Tata bongo biso yo pesi biso ka mwa iteni muke tozabana na yote bomengona nyoso pesi na Isaka pona di bongo biso. Eles não podem entender. Même se Abraão explicar, é difícil na carne humana entender isso. Atako tata na bango abalayama alimbolelaka bango ntina ete bomengona nyoso pesi na Isaka bakwa kososola yete pona ni na nzoto eza pasi. Irmão, mesmo se está acontecendo, vocês são 8 da família, do mesmo pai, você do mãe, o teu mais velho do outra mãe, os menores de uma outra mãe, o pai estava vai vos chamar e dizer que toda a herança que eu tenho aqui, ouro, prato, gado, tudo isso é de uma só pessoa, Isaac. Irmão, mesmo você não vai entender isso. Bomoni bomengona nga nyonso bawolo na ngai palata o nyonso naza nango ba ngombe oyo bakamela nazopesa nyonso epa na Isaka bino kozwaka mwa ba montre ba telefone ndeko même soki yozalaka wana ninga fayo makasi même se pai disser que é vontade de Deus isso é difícil a engolir. Tata alobaka na bango ezali posa nzambe ezaki passe pour bambela ngobandima ngo même se pai vosso pai dizer que é Deus que me mostrou vai dizer não papa aquele não é Deus não vai acreditar. Tata yebisibilo ezali posa nzambe nzambe mdalobi na bandombo eza passe pour bondima. Os filhos de Ketura foram corações feridos. O pai morreu, mas não podia gostar desse irmão dele. Onde ficou Isaac? Sozinho. Teve 2 gêmeos. Mas quando chegou o momento da bênção, o mais velho que podia beneficiar da bênção, o pai deu isso no menor. Kulutu na bango mibale oya sengelaki na kozwa mapamboli ya kibokulutu esika ite yazwa yango kasi tata apesi yango na leki na ye. Quando o mais velho chegou, o teu menor já recebeu. Mas como assim? Quando Sissi começou a fazer sair bênção, mas aquele foi
malédissant. Tango ye kulutu abetili tata sete pambola ngai nesika ete tata abimisa mapamboli ekomaki masuma. Non, Genèse 27, 41. Dans Genèse 27, 41. Elle dit assim. Yarobaki boye. Espera o pai morrer, vou matar meu irmão. Albaki zelaka tata soto kundiye na oboma yo. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado e diz consigo: vem próximos dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó meu irmão, vou lhe matar. Esaú aidaki Yakobo nantina na lipambole na tata na ye apambolaki ye na yango. Pe Esaú alobaki kati na ye penza ete tango na koleka tango na kolela tata na ngai ebelemi na sima na koboma Yakobo. Aqui onde que lemos no 34 36. Na 34 36 é para totangaki. No 36, na 36, diz, quando o pai lhe informou que tua bênção já foi no menor, ele disse assim no 36, diz Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Diz ainda: não reservasse bênção nenhuma por mim. De tango Esaú ayoki pena Isaka koloba yo yesi koyo kasi leki no uchawa lokoti mapamboli nyonso nekuna yoka maloba ya Esaú. Na 36 Esaú alobaki ete kombo na ye Yakobo na ntina malamu te po ete akosi ngai mbala mibale oyo ye abotoli bokonzi na ngai na nkulutu pe tala sikawa abotoli lipamboli na ngai na sima alobaki ete obateli lipamboli mpona ngai te. 34. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Quer dizer, o Esaú estava a chorar, bênção foi no menor. Quem é esse menor? O pai de Israel. Na 34 Esaú penza ayebisi tata bongo nyonso pesi na ye bongo ngai eloko eza te nde kuna motema ekomaki bololo mpona leki na ye. Leki ne nani? Tata ya mabota nzomi na mibale ya Israele. Esse é Israel. Israele. Por exemplo, quando você anda a ver Israel, está rodeado dos árabes, não pode ele gostar. Yango ntina bomonaka Israele ezinga mipenda na barabe zinga na ye barabe bakoki kotikalaka kolinga ye te. Os filhos de Ketura, bana ya Ketura, filhos de Ló, bana ya Lota, todos fizeram uma liga. Bango nyonso basali penza e basali penza alliance. Eu vos falei naquele dia que aquela única filha que tinha Ismael, quem lhe casou é Isaac. Mokolo wana kuna na kotanga na ebisaki bino ete mwana wana oya mwasi ya Ismael nana balaki ye ezalaki Esaú. Quer dizer, todos os irmãos que foram isolados se juntaram atrás de Ismael. Etalisi ete bandeko nyonso bana na balama oyo babengana maki nde basanganaki basalaki ligi moko mpona kokombatre nani Israel. Até hoje. Ti lelo. Seja os filhos de Ló. Ezala bana Lota. São inimigos de Israel. Bazalaka banguna ya Israele. Estão nesse país Jordania. Bazana mboko tobengaka Jordanie. Filhos de Esaú também estão na Jordania. Bana Esaú pe bazana Jordanie. Uns são no norte, outros Baike bazala na kuna likolo bamsusu na ngele. Todos bango nyonso iranianos, iraquianos, esses filhos de Ketura, tudo estão contra Israel. Ba iranien, ba iraquien, bana nyonso a Ketura, ba kana kapena Israel tembete. E por isso quando Maomé estava procurando apoio, epa, vale mais apoiar esse homem aqui. Todos os árabes apoiam Maomé contra quem é? Os judeus. Yango tango até hoje, yango tango Maomé abana ko luka sungi pote batu ba soutenir ye. Kanda wana obara bazala nango pona Israel yango Israel ba pesa Maomé maboko poete ba bunda penda ba bundisa Israel. Kanda wana yango Israel ba bundisa Israel tilelo oyo. Olha, odiar uma pessoa uma coisa, Tala, ko yina muteza eloko mabebi. Se você está odiando uma pessoa, sozo yina moto.
pode ir na falsa doutrina tipo brincadeira. Okoki kokende na fausse doctrine lokola masiki pona ka Por causa do ódio. pona ka O koyina irmão da sã doutrina. ndeko moboko Amanhã santo pode ir mesmo na Branham Deus aí. lobi pona koyina na ndeko wana kokende kuna ti na Branham nzambe Não quer sentir esse na lingi suko pastor. santi pasteur o terme temalanga Irmão nosso mas está lá nos trovões porque não quer sentir esse pastor. Nego na biso pena tozangi na elongo awa na maboko santo akena bakake sambo pona nini nali komona pasteur na miso na ngate No Lucas 20, na liki 20 23, 12. 23 12 Lucas 23, 12. Luc 23 12 Está escrito assim. e como maboyi 23, 12. chapitre 23 12 Vamos ler aí Todos rapidamente. os Outra hora também. tango peso kimambango 23, 12. chapitre Está escrito 23 assim. 12 como maboyi Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. na mokolo yango Elode na Pilata basanganaki lokola baninga po ete liboso na yango bazalaki na likaka Viste, né? boyoki Eles não estavam se entendendo. bazalaki koyokana Herodes te e Pilatos. Elode na Pilato Mas naquele dia se entenderam porque todos se ligaram para combater uma pessoa, Jesus. kasi na mokolo na basali nini basali alliance mpona kokombatre moto ngo na Yesu Kristo Olha, há irmãos que estão hoje na falsa doutrina eza na bandeko lelo A bakutami na razão moboko lokuta e que tine memi bango kuna eza nini está a odiar alguém na sã doutrina. bazali koyina moto moko na maboko esanto Volta, irmão. bandeko bozonga bokeba Cuidado. bokeba Alguém pode ir na divisão moto songolo akoki ne kokende na e division fazem paz. mpe kuna aza na kimia Porque onde que ele sair tem ódio. mpo na nini alongwe awa na losambo mpo na nini ayinaki bato songolo Esses árabes que andam a vir árabe contra Israel são filhos de Ismael, filhos de Esaú, filhos de Ketura, filhos de Ló, todos reunidos e formaram aquela liga árabe hoje e nos procura para matar. baarabu oyo boyokaka lelo baarabe baza banani bayike na bango bazali bana ya Ismaele bana ya Ketura bana ya Esau bana ya Lota balukaka biso mayele te mpona basala biso nini baboma biso na bayuda na biso bakristo Olha, em número 22, tala na nombre 22 vou ler rapidamente porque a hora chegou. nazotanga na lombango mpo ntango na biso Vou ler 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam na campinas de Moabe, além de Jordão, na altura de Jericó. nombre 22 na ntango yango bato na Isalaele batambolaki mpe basalaki molako na bango na mokili polele na Moaba na nsambo na ngambo na Yaladene kotalana na Yeriko. Moab é quem é? Moab é filho de Ló. Moaba bazali banani to azali nani Moab azali mwana ya Lota. Moab são descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão, aquele que se separou com Abraão. Moab bazali bakitani ya nani ya Lota. Lota oyo asalaki nini akabwanaki na Abrahama. Esse que nós chamamos hoje de Jordanianos. Os Jordanianos são, uns deles são filhos descendentes de Ló, outros são descendentes de Esaú. Bajordanien oyo tobenga lelo bayike na bango bazali bana na Lota bamosusu bana na Esau. Ouviram que estava a passar Israel. Israel está considerado como meu irmão, é filho de Ló, eles nasceram do Ló, nós nascemos do Abraão, bom, somos primos. Siko ba Moaba oyo bayoka lokito ete bana Israel bazoleka na mboka na bango. Siko ba Moaba baza banani bango babotameli na mwanakazi. Siko biso Israel tobotami na noko. Toza ba cousin. Vamos ler 4. Pelo que Moab diz aos anciãos de Midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quando houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, quer dizer, o rei, quando viu que Israel, o primo dele está a passar, foi alarmar o rei de Midianitas. Midianitas são quem? São filhos de Ketura. Se eu botar lá, nini salami awawa. Balaki mokonzi
ya Moaba tango ayoki lokito ete ba Israeli bazoleka na mboka lokito ya bana Israeli bale kobangisa ake koluka Balaam kwa ngi mosakoli pona ni atia motambo pona kokanga ba Israeli. C'était un temps fort aux anciens de Moabites et aux anciens de Midianites. Aux anciens de Moabites sont descendants de l'eau. Aux anciens de Midian sont descendants de Ketura. Se ligaram para impedir a marcha do filho de Isaac e filho de Jacó que estava a passar. Botala pena bakitani na Ketura na bakitani na Lota basangani pona kotia motambo na bana na nani bana na Isaka bana na Yakobo. Quer dizer, os filhos de Ketura, os filhos de Ló, porque eles também, o pai deles se separou do avô Abraão. Os filhos de Ketura, porque foram expulsos para Abraão para ficar longe de Isaac. Não mais temos de também sobre os Edomitas. Os filhos também de Esaú. Atango eza suste pona otanga la bana ya Edom. Bana pe Esau. Já que o pai dele Esaú tinha raiva com Jacó. Lokola tata ba Esau akanga kikana pona Yakobo. Foi casar com Ismael. Akeko bala na mwana ya mwasi ya Ismaele. Esses filhos todos são eles que nós chamamos árabes. Bano nyoso bangonde lelo to benga bahabe. São eles que estão apoiando Maomé até o. Bangonde o basutenaka Maomé ti lelo. São eles que estão executando esse jihad. Bangonde batiana tembe pena jihad na misala ódio koino wapi esse jihad oyo é guerra santa, mas essa guerra santa não é com budista, não é que somente os cristãos e que são filhos espirituais de Isaac e os filhos de Israel que são filhos carnais de Isaac. Jihad oyo edali etumba ya bo santo. Joka tu bango la bosanto bango basalaka eza na ba Buddha te o na église de Satan te basala ngaka na ba Yuda na ba Kristo o bazali bana Isaka ya mosuni pe ya molimo. Deus escolheu Israel como seu povo. Zamba poni Israel kotalaka libota na yeboko. Desceu na terra. Akitira mokili. Foi mais nas nações para nós também entramos como seu povo. Aye na ba mboka bikolo popo na biso peto koma libota na ye. E ainda mais mulher. Kutu basi. Agora, o que o diabo fez? Apareceu no Maomé. E Maomé reunir todos os filhos de Ismael para nos aplicar do jihad. Quer dizer, para fazer a guerra santa contra nós. Então fizeram uma religião que se chama Islã, religião muçulmana, com um só Deus, Allah. Então Allah já era nome do falso Deus de estátua. Deus de lua. Depois você anda a ver esse sinal de lua nos muçulmanos. Então, esse demônio que se apresentou no Maomé tipo Gabriel, anjo Gabriel. Maomé kozalaka ye Angelo Gabriel. Já que são filhos de Abraão na carne, Joka kozalaka bango bana na bana na nzoto. Les reuniu para combater os filhos de Abraão que tem a fé de Abraão. Bana nyoso ya Balama o basimi kondima ya tata Balama. Já porque você está vendo que estão aí mataram cristãos, quem é muçulmano? Aí mataram israelitas, quem é muçulmano? É o diabo que fundou uma religião para nos combater. Ya mwana bozoka na ba media kuna o na ba kuna na televisão ba bomaki mo Kristo banani ba musulman o ba bomaki mo Yuda na banani ba musulman nyoso ezali eyamba o zabolo asali
ya Islam pona kubundisa biso bara na Isaka. Chama isso jihad. Babenga kango jihad. Se você fazer isso, Soki osali yango é paraíso que está te esperar. ndako na paradiso ezozela Fala yo. no teu tio, estão vos enganar. Loba na noko na yo ya musulman noko bakosaka bino. Não vai no paraíso, está aí no inferno. Boko kende na paradiso te na lifelo. Le fage, le diga, Yebisa ye é ódio só ezaka koyina dos filhos de Ismael, ya bana Ismaele, dos filhos de na Ketura, bana Ketula, filhos de Esaú, na bana Esau, filhos de na Ló, bana Lota. ódio contra Jacó. Koyina pona kokanela Yakobo. Ele explica isso, Limbolela ye yango se ele não vai aceitar, soki andimeli yo te fizesse teu trabalho. yo sali par na yo Porque estão de se enganar muito. po bazokosa bango mingi mpenza Estão perdendo 2 vezes. bazo perdre 2 fois Se mata na carne amibomi ofele na e o nzoto filho se mata na alma. mpe nsima amibomi na molimo. Vai no meio dos cristãos ou judeus, se bota aí, morre, mata os outros, pensando que vai no paraíso, inferno. ake mpenza na katikati ya bayuda to na katikati ya baklisto amibuwaki kuna mpo bayuda baklisto bakufa elongo na ye kobanzaka ete asaleli nzambe mosala mpo akende na paradiso. Jihad, Jihadi Terra Santa, o etumba Terra bosanto Santa. o etumba bosanto é inferno. eza lifelo. Olha, irmão, Tala ndeko vou te dizer assim, na aloba no boye. você que está ouvindo essas coisas, tens graça. Amen. Yo ozoka makambo maye ozwi ngolu. Olha, Tala os muçulmanos, ba né? musulman A maneira você está acreditando Branham como Malaquias 4:5, nos muçulmanos também é Malaquias 4:5. na lolenge yo ndeko ya misango na ntango ndenge ondimelaka Branham azali Malaki 4:5 ndenge bokopena ba musulman bandimelaka ete Malaki 4:5 ezali Mahomet. Aqueles primeiros muçulmanos. Ba musulman oyo pela oyo ebandeli O teu tio, até essas coisas não sabe teu kutu tio. noko noko yambi akomi musulman mikolo oyo makambo oyo ayebi yango te. Mas aqueles primeiros Mais oyo wana que receberam Mahomet, bayambaki Mahomet les receberam que o profeta de Malaquias 4:5. oyo bayambaki Mahomet kozalaka Mahomet lokola mosakoli na biso Malaki 4:5. Mahomet fez mau trabalho. Mahomet asali mosala ya mabe. Devia deixar até pagão. esengelaka tika bango bazala na bongo tu bato bayebi nzambe te bapakano dia cristão por eles aparecer. mokolo songolo so nzambe alingaka bakristu balinga bimela bango Eles levaram um bom caminho. bamemi bango na nzela malamu. Ele foi nos reunir, kasi yake esangisa bango fez bem. asali malamu ya kosangisa. Deus é um só, nzambe azala se moko fez bem. asalaki Mas malamu depois lhes virou. kasi nsima apengwisi bango. Isso que está acontecendo hoje no Branham Deus. yango mpe ezosala babandeko bayebi sango na ntango kasi balobi Branham nzambe. Alguém que era pagão, alguém que era no missione, moto songolo azalaki nde na que misioni estava a ler a Bíblia. azali kotanga biblia malamu. Você lhe prega a mensagem, yo te ye sango fizesse bem, osali malamu ele vem, ya ye depois lhe mete mais Branham Deus. nsima onietiki ye Branham nzambe. E depois que ele começa a fugir mais a Bíblia, nsima akomi kokima kotanga lisu bibilia. os tonnerres sont révélés. os trovões sont La révelados. Bíblia c'est quoi? o que é a biblia? Ei! Valia a pena essa pessoa ficar aí na protestante, ebongaki nango malamu moto atikana na yeba que receber uma falsa mensagem oyo ayambi sango ya lokuta que não vai lhe trazer no arrebatamento. kasi komema ye na konetolama te. Eles receberam Mahomet como mensageiro, bango bayambi Mahomet lokola Com uma nova mensagem. motindami na sango ya sika. mas hoje estão no jihad. kasi lelo bakutami wapi na ba Criminosos espirituais. bakalunga mata ya molimo. Nossa hora passou. ntango na biso Que Deus abençoe. nzambe apambola bino mingi. Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus. Amanhã que vamos entrar no último sujeito do tema,
lobi eyengande tokota na étape ya suka ya mutualité ya biso às 11 horas. na 11h. Não esqueça, amanhã 11 horas. Bobo santé lobi dimanche na 11h. Será o último sujeito. Ekozala étape ya suka. Se acabamos, claro, se não acabamos, acabamos terça. Soki tokosilisa nkembo na Nzambe. Soki tokosisa te tokosisa ngo kwa mibale. Vamos pôr a conclusão nesse tema. Nde tokokangabisaka na mutualité ya oyo lobi. Irmão André. Nde kona biso André. André Tchassapuna. André Tchassapuna. Disse assim. Alobi boye. Eloko liboso alobi. Informa a igreja que faleceu a minha mãe no Congo RDC. Nazali koyebisa lingomba ete na kufeli mama na ngai na RDC. Domingo passado, 13 horas. Mokolo na domingo esi koleka na 13h. O funeral ainda não é confirmado.